isso é que leva as pessoas a temerem, a não terem a consciência de que pode ser alguém que conheceram muito bem. Olha, para essas pessoas que estão com alguma dificuldade de absorver esta conversa, eu faço agora uma pausazinha. Já continuamos a falar, só quero lembrar quem está a acompanhar-nos e que provavelmente não estava desde o início, quando eu falei do nosso passatempo aqui do Boa Tarde, que hoje está com 49.500 euros acumulados no jackpot. Portanto, é sempre bom saber o que é que deste lado existe para os espectadores. É o cartão de sonho, o passatempo, que está ao seu alcance através do número de telefone, o habitual 760 20 60 20. No final, alguém é selecionado e essa pessoa, obviamente, recebe os 1.000 euros e depois tem a oportunidade de dar 4 palpites. Se acertar nos 4, hoje são 50.500 euros. É o 760 20 60 20, o cartão de sonho do Boa Tarde. E, entretanto, juntou-se aqui a nós mais um convidado, o José Lucas, que descobriu o espiritismo quando andava na faculdade. O José, José, tal como o Paulo, eu ouvi dizer que era o maior cético em relação a isto do espiritismo. Sim, eu estava a ver, aliás, aquela reportagem em que as pessoas diziam que não acreditam nos espíritos, na vida para além da morte. E eu também não, curiosamente. Ao fim de 20 e tal anos de pesquisa e de estudo, posso afirmar convictamente que não acredito. Eu tenho a certeza de que a vida continua. Portanto, não há cá acreditar ou não, tem essa certeza? Tenho porque, contrariamente ao que as pessoas pensam, o espiritismo não é uma questão de crença. É uma ciência filosófica de consequências morais. E como qualquer ciência, tem de ser estudada, pesquisada. E então, se nós, em qualquer parte do mundo, independentemente das nossas convicções filosóficas ou religiosas, ou até científicas, se nós pesquisarmos, de acordo com o que está estipulado, por exemplo, no livro dos médiuns, que é a parte experimental do espiritismo, vamos chegar às mesmas conclusões, quer acreditemos, quer não. O que demonstra a universalidade dos conceitos espíritas. José, e justamente a pesquisa foi o que o levou... Mas deixe-me só terminar. Isso poderá parecer uma coisa do passado, mas não é. Por exemplo, atualmente há inúmeros cientistas que não são espíritas que vêm comprovar estas teses espíritas, por exemplo, os casos das experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, as visões no leito de morte, os casos sugestivos de reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos, etc. Há toda uma panóplia de pesquisa que hoje em dia, como diria o Dr. Ian Stevenson, que o Dr. Paulo há bocado falou, que deu uma entrevista na Notícias Magazine, ele não era espírita, era apenas considerado o mais conceituado psiquiatra do mundo ocidental e que pesquisou cerca de 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas passadas, e ele dizia, hoje em dia, qualquer pessoa racional pode acreditar na reencarnação com base em provas científicas. E ele era um cientista nato. E ele era um professor. Cientista. E o José, no seu caso, era um militar, enfim, que é uma... Sou. E é. Sou. E foi um livro, justamente, a pesquisa, lá está, a curiosidade que o levou ao mundo do espiritismo, quando era cético. Sim. Pronto, eu era cético porque eu pensava que o espiritismo eram os charlatães que por aí pululam, que põem anúncios nos jornais, que prometem curas, tudo e mais alguma coisa. E claro, andava na Universidade do Minho, em Engenharia Civil, na altura, e tinha um colega de carteira que era espírita, eu gozava com ele, até um dia em que li o Livro dos Espíritos, que é onde está a parte filosófica da doutrina espírita. Ana Maria Abana, a cabeça também leu este livro. Sim, claro. E ao ler, claro, comecei-me a identificar com todas aquelas prequisições mais íntimas que nós temos, todos nós. O que é que eu estou aqui a fazer? Resolveu questões interiores? Repare, todos nós, ao fim e ao cabo, temos essa sede de imortalidade, porque o homem sabe que é imortal, porque nós reencarnando, como já tivemos vidas anteriores, nós temos essa noção no nosso subconsciente e temos essa noção de imortalidade. É por isso que eu costumo dizer que não há ateus, porque os ateus, no momento de um acidente, dizem, ai meu Deus, portanto são ateus graças a Deus, como eu costumo dizer. Então, eu ao ler aquele livro, identifiquei-me imediatamente todos aqueles conceitos e davam-me algumas respostas e criaram-me, obviamente, muitas dúvidas. E a partir daí comecei, portanto, a investigar e a pesquisar. E fazer... Também encontrou um grupo, como o Paulo, também procurou pessoas sim, espíritas, médiuns... Não, eu pertenço a uma associação, que é a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, a ADEP,
que tem um jornal, o Jornal de Espiritismo, que eu até lhe trouxe ali. Para e foi por essa via que tu contaste? E pertence também a uma outra associação que colabora nas Caldas da Rainha, no Centro de Cultura Espírita. E então, por exemplo, nessa associação, na ADEP, nós temos um curso básico de Espiritismo online, gratuito, na nossa página. Temos, vários tipos de atividade, essas jornadas de cultura espírita que organizamos anualmente com o apoio da Câmara de Óbidos no Auditório Municipal, onde levamos médicos, psiquiatras, psicólogos, pessoas que não são espíritas. Mas há uma coisa que o José diz, é que para quem está interessado neste tema, neste universo, que não se entra nisto sem formação, sem se saber, sim, sem se... Sim. É preciso pesquisar, não é? Mas depois há aqui aquela questão que faz muita confusão às pessoas, que é a interação com os mortos, com os que já cá não estão. Que é o que faz mais confusão às pessoas, aos céticos. Lá está. Isso é uma ilusão. Porque repara uma coisa, Conceição Lino. Como é que isso acontece? Consegue explicar-nos como é que acontece? Não, hoje em dia é a física que nos diz que tudo é energia. A grande ilusão é o materialismo. A tese materialista morreu. Não existe. Existe a matéria, energia em vários estados da matéria. Curiosamente, aquilo que a doutrina espírita diz há 152 anos, ou mais um bocadinho. Gostava só de referir, por exemplo, a Talho de Foice. Agora, no dia 12 e 13 de abril, aqui no auditório da Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa, vamos ter umas jornadas de medicina e espiritualidade com médicos espíritas brasileiros e portugueses, cirurgiões, psiquiatras, de todas as áreas, não é? Que estudam o ser humano na sua componente holística, na sua componente carnal e espiritual, porque nós somos uma pessoa eterna temporariamente num corpo de carne. Portanto, a Conceição Lino não é esse vestido. À noite muda de roupagem. Bem, este vestido não sou de certeza. Claro, também não posso não saber o que sou. Repara, mas este vestido acho mas que é não. para fazer uma pequenina analogia. Claro que todos nós não sabemos o que somos, andamos nessa busca eterna. Mas, por exemplo, para fazer uma pequenina analogia, a Conceição Lino utiliza uma roupa de acordo com a estação do ano. Né? Vai para a praia, usa um biquíni, um fato de banho, no inverno anda de samarra ou de sobretudo. Assim é o espírito. Ele tem uma roupagem material, energética, que se adequa ao meio onde ele se manifesta. Quando está no mundo espiritual, o José, lá está, o José com este seu caminho que fez, desenvolveu capacidades para perceber a presença dos espíritos, por exemplo. Todos nós. Como estava a relatar o que é a presença do espírito. Todos nós, de um modo geral, desenvolvemos. É hoje capaz de ter a percepção de coisas que não tinha na sua adolescência? Sim, todos nós. Uns mais, outros menos, de acordo com as suas características. Todos nós temos esse sexto sentido, não é? E isso, uma vez por outra, acontece quando o mundo espiritual quer e não, obviamente, quando eu quero. Mas isso é perfeitamente normal, é como ver, ouvir, cheirar, sentir. Né? É uma pessoa muito diferente, sou, para desde melhor. que o espiritismo entrou claro, na sua sem vida. dúvida nenhuma. Aliás, qualquer pessoa que conheça a doutrina espírita, e é preciso realçar uma coisa, que a doutrina espírita não é mais uma religião, nem é mais uma seita. É um conjunto de ideias que nos explicam as leis que regem o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, e ao conhecer essas leis, nós temos um esclarecimento que nos consola. Paulo, faço-lhe a mesma pergunta. A sua vida é melhor? Sem dúvida, sem dúvida. O contexto que adquiri através da doutrina espírita, do entendimento das coisas pelo que elas são na realidade e não pelas aparências, ajudou-me a tornar uma pessoa muito diferente, com um código moral muito diferente, porque já destituído daquele egoísmo e aquele orgulho que por vezes temos, imaginando que o mundo é tudo nosso, mas só agora, e que nós não temos responsabilidades para o porvir. Não, nós temos responsabilidades para o porvir. E tendo esta noção, tornamos-nos mais ecológicos, tornamos-nos melhores seres sociais, evitamos a xenofobia, evitamos as atitudes, às vezes, de algum orgulho ou de altivez, e sem dúvida que isso nos altera. Fazem sentido para si estas palavras do claro, Paulo, Ana? Tudo entra dentro de mim. É? Sim. Acha que é uma pessoa melhor? Quantas vezes? Eu já sei que é uma pessoa mais serena e que isto lhe trouxe uma luz ao fundo do túnel, digamos assim. Mas acha que é a melhor pessoa? Ah, sim, sem dúvida. Se alguém estiver doente ou precisa de mim ou qualquer...
Eu sou a primeira a chegar. Está disponível. Estou sempre disponível. Ora, isso merece uma grande salva de palmas. Ora, estamos mesmo a chegar ao final desta nossa conversa. Quero agradecer-vos imenso. E, entretanto, tenho um recado para quem nos acompanha aí desse lado.